Parte 1, então, eventos que antecedem ao juízo final. Tópico 1, a última revolta de Satanás. Tópico 2, a prisão eterna de Satanás. Tópico 1, a última revolta de Satanás. Depois de terminado o período do milênio, Satanás será solto para provar os que nasceram durante o milênio e que ainda não tiveram a oportunidade de ter sua fé provada diante das tentações malignas. 1 de Pedro 1,7. Ele enganará as nações e elas não se renderão a Cristo. O mesmo fez a multidão que escolheu soltar Barrabás e condenar Jesus. Mateus 27, 17 a 21. Então veja só. Multidões, bilhões de pessoas nasceram durante o milênio. Agora, elas nunca tiveram a oportunidade de escolher entre Jesus e Satanás. Não conheciam Satanás, ele estava preso durante 1000 anos. Então, quando ele é solto, ele sai a tentar as nações. Então, as pessoas vão querer Satanás. Não querem Jesus. Por que não querem Jesus? Porque Jesus não quer que as pessoas bebam, fumem, aceitem subornem as pessoas, não quer que as pessoas mintam, não quer que as pessoas evitem filhos, não quer que as pessoas se odeiem, não quer que as pessoas se matem, não quer que as pessoas roubem, não quer que as pessoas passem a noite dançando, se prostituindo. Então, as pessoas desejam fazer essas coisas e Jesus proibia essas coisas. Quando Satanás chega, ele chega tentando as pessoas. É como se ele quisesse dizer, olha, se vocês deixarem eu reinar, eu vou permitir tudo que vocês desejam. Então ele conquista as nações e vai arrebanhar um grande povo para lutar contra Cristo. Então, agora ele será lançado do lago de fogo e enxofre. E essas pessoas que escolhem Satanás vão morrer, vão para o inferno, para depois comparecerem diante do juízo final e serem lançados no lago de fogo e enxofre. Tópico 2, a prisão eterna de Satanás. Pela segunda vez, Deus vai mandar seus mensageiros poderosos prender o dragão, a antiga serpente, Apocalipse 22, que estava no abismo, Apocalipse 23. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, Apocalipse 20, 10. Só depois da última rebelião do maligno e de sua prisão para sempre é que será estabelecido o juízo final. Então Satanás esteve preso 1000 anos durante o milênio, agora foi solto, saiu a tentar as nações, arrebanhou o grande exército, e agora Jesus vence esses exércitos, e novamente Satanás agora é preso, e agora ele é lançado ao seu destino final, de lá ele não sai nunca mais, não é mais só 1000 anos, agora é eternamente, é lançado do lago de fogo e enxofre. Então agora que vai começar então aí o julgamento diante do trono branco, juízo para alguns, né? E alegria para outros. Então aqueles que vão para Nova Jerusalém, para Jerusalém Celeste, alegria, felicidade, e aqueles que vão para o lago de fogo e enxofre para o tormento eterno, o sofrimento eterno. Parte 2, o juízo final. Tópico 1, o que é e quando se dará. Tópico 2, quem será o juiz. Tópico 3, quem terá de prestar contas ao justo juiz? Tópico 1, então, o que é e quando se dará? Será o juízo de Deus sobre os ímpios e suas impiedades, em todos os tempos e lugares. De acordo com a Bíblia, o juízo final do trono branco ocorrerá logo após a segunda prisão de Satanás nos eventos finais após o milênio, Apocalipse 27 e 10. Depois de este ter enganado mais uma vez as nações, Apocalipse 20, 11. Então, quando nós falamos juízo final, nós estamos falando da decisão final de Deus em lançar tanto aí Satanás no lago de fogo e enxofre, como todos os seus seguidores, todos os que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, todos que não têm o seu nome escrito no livro da vida, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então esse aí é o juízo, que nós chamamos de juízo final. É final por quê? Porque não tem mais nada depois disso. Não existe mais oportunidade para o ser humano depois disso. Não quis Jesus, então lago de fogo e enxofre. Tópico 2. Quem será o juiz? Então o Pai é o supremo juiz, porém ele confiou ao seu Filho unigênito, Jesus Cristo, toda a autoridade no céu e na terra. João 5, 22 e 27. Segundo o pastor Claudio de Andrade,
Para assisti-lo no tribunal, Jesus terá ao seu lado a igreja glorificada. 1 Coríntios 6, 2 e 3. Jesus, juntamente com a sua igreja, há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 2 Timóteo 4, 1b, Salmos 9, 8. Se alguém quer ser livre da condenação eterna, necessita aqui na terra, nos dias em que vivemos, 1 João 2, 1 e 2, de se arrepender dos seus pecados e entregar-se a Jesus, reconhecendo-o como Salvador e Senhor, porque depois será impossível. Salmos 9, 17. Paulo afirma que Deus há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Atos 17, 31, Hebreus 12, 23. Por meio de Jesus será exercido o julgamento, pois ele será o supremo juiz, assentado no trono branco, no juízo final. João 5, 22, 27, Apocalipse 20, 11. Diante de Jesus, todo joelho se dobrará. Queiram ou não, se prostrarão diante dele os ditadores, governantes, juízes, juristas, políticos, cientistas, militares, todos os patentes, milionários em sua soberba, arrogância e prepotência, e também os pobres, analfabetos e miseráveis, se não tiver aceitado a Cristo como Salvador. Diz a Bíblia, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 11 e 12. Glória a Deus, pois atualmente já temos o privilégio de dobrar os nossos joelhos e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então quem será o juiz? Aí, Jesus. É evidente que o Pai está presente e ele concede autoridade ao Filho para julgar. Então, Jesus vai julgar agora os ímpios para condená-los. E, é claro, aqueles que são salvos para serem colocados na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celeste. Então, esse juízo final cabe a Jesus e, pelo que a palavra de Deus nos indica, a igreja está presente. E é dito até que a igreja julgará. Então, esse julgamento, e eu entendo que não é a igreja que vai tomar alguma decisão. É Jesus quem pega ali, os livros são abertos, Jesus mostra que realmente essas pessoas são ímpias, os nomes deles não estão escritos no livro da vida. Então é comprovado que realmente eles não quiseram aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não quiseram Deus, se esqueceram de Deus, viveram como se Deus não existisse. Então é dado um veredito para que eles sejam lançados no lago de fogo e enxofre. A igreja concorda com Cristo, só isso. Então não vá pensar que nós vamos ter aí o poder de tomar alguma decisão, discutir, acusar alguém, nada disso. O acusador já está no inferno, já foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então nós estamos presentes ali para apoiarmos Cristo, não é para nós tomarmos alguma decisão. Então todas as pessoas que não quiserem fazer parte, não quiserem estar ali para serem condenados, é muito fácil. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador, pronto, você está livre desse juízo final. Está livre de ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então por que Jesus está ali naquele grande julgamento, nesse juízo aí para os ímpios? Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus, confessando que Ele é Senhor. Então nesse dia aí, todos os seres humanos, a igreja já confessou, a igreja todo dia se ajoelha diante de Jesus, reconhecendo já que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Agora ali estarão aqueles outros povos e também os ímpios. Imagine aqueles que são ateus, dizem que são ateus. Imagine quantos milionários, quantas pessoas que acharam que poderiam fazer o que quisesse, agiram da sua maneira, nem lembravam que Deus existe, nada disso. Imagine, todos estarão ali agora diante daquele que eles diziam que não existia, que não queriam saber dele, e terão agora que dobrar os seus joelhos diante de Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor. Mas é tarde demais para fazer isso. Fazem, mas são lançados no lago de fogo e enxofre. Não é uma conversão, é apenas uma aceitação da realidade. No tópico 3, quem terá de prestar contas ao justo juiz? Vejamos todos que serão julgados. Primeiro, serão julgados todos os que, desde Caim, amam e praticam a iniquidade. Estes, se não se arrependerem de seus pecados,
vão enfrentar o juízo divino. Também serão julgados todos os que estiverem vivos naquela ocasião. Todos os salvos que tiverem morrido durante o milênio, Daniel 12:2. Também os anjos caídos que se rebelaram contra Deus também terão de comparecer ao julgamento para receber o seu castigo, Judas 6. Também vão prestar contas a Deus todos os falsos profetas, os falsos obreiros e pseudo-pastores que afastaram as pessoas e as impediram de conhecer o Filho de Deus. Ali estarão também todos os governantes, magistrados, juízes, políticos que aprovaram leis contra os princípios divinos, leis que perverteram o direito dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Vivos ou mortos, estes não escaparão do tribunal divino. Então veja só, aqui foi feito um resumo de todos que estarão ali diante de Deus. E veja bem que existem os salvos, não são só os ímpios. Existem os salvos, né? Os nomes deles estão escritos no livro da vida, eles vieram de onde? Do milênio. Porque antes do milênio, todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador já estão em corpos gloriosos, já foram ressuscitados. Tanto no arrebatamento, como no final da grande tribulação. Então, esses todos já estão salvos em corpos gloriosos. Agora, quem é que está ali então, que vai para a Nova Jerusalém, para a Jerusalém Celeste? Todos os que nasceram durante o milênio e aceitaram o governo de Cristo, se renderam a Cristo, que são salvos, tanto judeus como povos gentílicos, estão ali. Também aqueles que morreram durante o milênio e que eram salvos. Então, esses salvos aí que vieram do milênio, tanto os que morreram durante o milênio salvos, como os que estão vivos durante o milênio, no final do milênio aí, são salvos, que vão ressuscitar, todos esses vão para a Nova Jerusalém, Jerusalém Celeste. Estão ali também diante do trono branco, agora para juízo, para serem lançados no lago de fogo e enxofre, todos os ímpios. Então, todos que cometeram pecado, que não se arrependeram, todos que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, todos que viveram como se Deus não existisse. Então, todos os ímpios. Então, desde Adão. Adão nós acreditamos que foi salvo. Não temos certeza, mas acreditamos que sim. Nós vamos colocar então seu filho Caim, que matou seu irmão Abel. Então, primeiro aí a cometer um pecado, que não se arrependeu do seu pecado, que nós temos notícia. Então, Caim e todos aqueles que seguiram a Satanás durante a sua vida, que não quiseram saber de aceitar Jesus, ou que aceitaram e deixaram Jesus, então todos esses que não se arrependeram, não se converteram, todos esses vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Parte 3. As bases do juízo final. Tópico 1. Livros serão abertos. Tópico 2. Qual a sentença? Então vamos ver, tópico 1, livros serão abertos. No dia do juízo final serão abertos vários livros. Mas que livros são estes? Estes livros são uma representação do julgamento divino. Segundo a palavra de Deus, neles foram registradas todas as ações boas e más praticadas por todos os seres humanos desde o início do mundo até o dia do julgamento. Apocalipse 20:11. O julgamento de Deus terá como base os registros divinos que estão contidos ali. Ninguém poderá dizer que foi julgado de maneira injusta, pois tudo estará registrado com precisão. É importante ressaltar que não seremos salvos pelas nossas obras, pois a salvação é unicamente pela fé, pela graça divina. Mas as nossas ações evidenciam a nossa conversão. Aqueles que já experimentaram um novo nascimento precisam demonstrar a nova vida em Cristo mediante os seus frutos, suas ações. Então o ser humano sempre teve relação com livros. No dia que já nasce, já vai ter um registro, né, num livro. Depois vai registrar o nome lá num livro. E assim, durante toda a sua vida, ele tem essa relação com livros. E nesse juízo final aí, os livros serão abertos. E lá está registrado então o quê? Os atos dessa pessoa durante sua vida na terra. Então veja só. Não quer dizer que ele é salvo porque fez alguma coisa boa ou deixou de fazer alguma coisa boa. Não, ele só é salvo se ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ou se ele foi justificado pela fé em Jesus, antes mesmo de Jesus vir, como é o caso daqueles que nasceram durante o Antigo Testamento. Então, essa justificação é que garante o seu nome no livro da vida, ele é salvo. Pela fé que teve em Deus.
Agora veja só.